bolinho que eu vou fazer aqui com vocês um efeito, uma técnica de musgo diferente, tá? Então, a gente vai fazer num bolinho fake. Esse bolinho aqui é 15 por 15, então ele tem 15 de diâmetro e 15 de altura. E nós vamos começar cobrindo esse bolo com o nosso chantininho branco mesmo. E depois nós vamos dando os efeitos, tá bom? Então, eu tenho aqui um saquinho com o chantininho já hidratado e ele está sem bico nenhum. Então, eu vou só cobrir esse bolo, por ser um bolo fake, né? Aqui é um bolo só pra gente realmente demonstrar as técnicas. E é muito legal, né, bolo fake, para que vocês também possam treinar em casa modelos diferentes para postar, sem precisar gastar com massa, recheio, né, montagem, prensagem, gastar esse tempo todo. Então, o bolo fake é maravilhoso para isso, para você treinar bastante técnicas, modelos e ter vários modelos para mostrar ao cliente. Então, aqui eu vou cobrir esse bolo todo com o chantininho branco. Importante que vocês aprendam a espatular bolo, tá? Porque espatulagem é sempre a base das nossas decorações. Então, é muito importante você saber espatular, até para fazer um bolo de bico mesmo, porque é importante você saber nivelar um bolo. Então, não deixem passar isso. Então, aqui, ó, cobri bem e vou espatular ele. Agora, esse espatulado todo branquinho, agora a gente vai dar uma corzinha, tá? Então, eu vou tingir um azul e um verde. Aqui eu coloquei, deixa eu só afastar esse bolo para vocês verem. Eu tô utilizando o verde folha da Mix, o azul céu da anis, o azul anis da Mix e o marrom da Mago. Então, eu coloquei aqui só verde. E aqui só o azul. Vamos fazer clarinho mesmo, porque é uma cor de céu. Eu vou acrescentar um pouquinho, ó, um pingo só de marrom em cada, pra gente fechar o tom. Porque o marrom, ele fecha, né, o tom, ele deixa o tom um tom mais seco. Então, é isso que a gente quer, um tom um pouco mais fechado. Então, aqui eu já fechei e vou fechar também esse verdinho. É pra não ficar aquela cor muito aberta, muito alegre, muito infantil. Então, a gente dá uma fechadinha. Aqui já estava hidratado, né? Porque a gente pegou o mesmo branquinho que a gente utilizou para fazer a cobertura do bolo. Então, eu vou separar os dois aqui e nós vamos fazer essa cobertura. Então, eu vou colocar em cima azul e embaixo o verdinho, tá? Isso aqui vai ser a base do nosso bolo. Então, eu vou pegar mais um, deixa eu ver aqui. Eu gosto de fazer com um saquinho de confeitar, mas vocês poderiam estar fazendo com espátula, né? Colocando o azul, depois você pode ir passando. Mas eu vou fazer com um saquinho de confeitar porque fica mais fácil para quem tá iniciando. Então, eu vou vir com 2 saquinhos, vou cortar eles, fazer uma abertura pequenininha. Ó. Então, eu fiz uma abertura bem pequenininha aqui nos 2 saquinhos. Em um eu vou colocar o azul e no outro eu vou colocar o verde.
Lembrando que esses saquinhos, eles podem ser reutilizados, tá? Então, usou, você pode reutilizar depois. Lava o saquinho, deixa ele secar e reutiliza. Então, embaixo nós vamos colocar o verdinho. E aqui nós vamos colocar o azul. É bom a gente ter sempre um paninho pra gente tá limpando, tá? O que tiver errado, possivelmente. Então, eu vou vir aqui, ó, com a mão leve. Venho nivelando esse topo. E depois a lateral. Hanna, não tem problema se ficar algumas partezinhas brancas, porque você deixou alguns espaços, não tem problema. Mas mesmo assim não vai ficar, tá? Eu deixei esses espaços porque realmente não vai ter problema. A gente quer uma camadinha fina mesmo dessas cores. A gente poderia utilizar borrifador aqui, para borrifar azul na metade, verde na outra metade, mas eu tô fazendo aqui de uma forma um pouco diferente, tá? Mas também ficaria muito bom utilizar o borrifador. Ó, aqui eu vou passar só mais uma vez para deixar bem lisinho, certo? Essa partezinha verde, mas já tá assim mais ou menos como eu quero.
Eu vou dar ainda uma preenchida aqui, porque eu não quero que fique essa partezinha assim tão definida, né, esse branco. Na verdade, eu tô decidindo ainda se eu quero. Mas eu acho que vai ficar bonito. Deixa eu só deixar esse aqui mais lisinho. Tá? Essa parte azul é interessante, né, que ela deu uma manchadinha aqui, como tá dando, ó, com branco. Porque é o céu, então não vai ficar feio, tá? Se manchar, não tem problema. Prontinho. Então, aqui já ficou como eu queria, ó, tá vendo que ficou algumas manchinhas, tá ótimo. A gente vai deixar essa quina imperfeita mesmo. Você querendo deixar ela perfeita, fique à vontade. Então, já ficou exatamente como eu queria, né? Uma camadinha bem fininha aqui de verde e de azul. E a gente agora vai passar para o próximo estágio, tá? Então, agora eu vou limpar aqui o prato, porque mesmo que imperceptível, tem que limpar, certo? Deixar esse acabamento bem perfeito pra gente partir para o próximo estágio. E agora, feito isso, nós vamos escurecer um pouco esse verde. Então, vou colocar aqui para vocês verem melhor. E eu vou colocar nesse mesmo verde. Olha só, a gente conseguiu com esse mesmo chantininho. Nós conseguimos cobrir o bolo, conseguimos fazer a partezinha verde. E agora nós vamos escurecer mais para que a gente consiga fazer outro detalhe. Então, eu vou colocar mais verde e um pouco mais do marrom. 2 gotinhas do marrom. Pronto. Deixa eu ver, comparado ao bolo, tá muito bom. Então, eu vou trazer novamente o bolo pra cá. E eu vou colocar com o bico número 3, tá? É um perlê pequenininho. Vou colocar o verde aqui dentro. E vamos fazer esse detalhe, tá? Então, eu vou aplicar o verde aqui, ó. A gente vai aplicar só para que a gente consiga, ó, com auxílio de um pincel, ó. Ter esse efeito. Então, eu vou colocar assim, ó, bem no pezinho. E venho com o pincel, ó, com a mão leve, tá? Delicada. Uns você faz mais alto e outros você faz mais baixo.
feito isso, que fique bem delicado, nós vamos novamente aqui limpar o pratinho, tá? Então, vou retirar aqui o excesso. De novo, por mais que não pareça que tem resquícios de creme, tá? Do seu chantininho. Então, ó, vem retirando todo o excesso. Pra não ficar o prato todo manchado. E aí vai dar pra ver, tá? Na luz. Não dá pra você ver muitas vezes, né? Porque tá muito clarinho, mas dá pra ver na luz, então cuidado. Então, agora vamos para o próximo passo. Eu peguei um pouquinho do branco, tá? O mesmo que a gente cobriu o bolo, que sobrou. Então, eu vou colocar aqui, ó, o marrom da Mago. Vou colocar bastante, porque eu quero que fique um tom bem escurinho. Ana, por que você tá usando o mesmo que você hidratou para espatular? Porque sobrou. No seu caso, se sobrar, você vai utilizando. Se não sobrar, perfeito, né? Porque aí você pega e você hidrata mais, não tem problema. Prontinho. Depois que nós tingimos de marrom, tá? Vou guardar aqui o marrom e vou colocar aqui, eu já coloquei o bico número 10, então é um bico perlê. E nós vamos fazer o desenho aqui juntos, tá? Então fiquem atentos aqui aos próximos passos. Agora, o que é que a gente vai fazer? Eu vim com um palito de churrasco só para eu desenhar aonde é que eu quero que fique a árvore, tá? Então, eu venho aqui, ó. Até mais ou menos aqui. Então, vamos lá. Então, eu venho aqui riscando. A gente faz o desenho e a gente vem cobrindo o desenho com o nosso chantininho marrom, tá? Então, eu vou vir cobrindo aqui, ó. Não tem problema, porque depois a gente vai dar a textura. Então, não precisa cobrir totalmente reto. Não precisa se preocupar, tá? Em relação a isso. Aqui a gente fez esse risco só realmente pra gente ter uma noção. Prontinho. Agora, feito isso, eu vou vir com um pincel menor. Venho com a espátula, um pincel, tá? Ó.
Pra gente ir dando mais o efeito de tronco. Vou vir com a espátula primeiro, só pra gente dar um acabamento. Unir essas linhas. Então, eu vou só unindo essas linhas. Não precisa ficar nada perfeito, porque, enfim, tronco de árvore não é perfeito, né? Tem várias ranhuras, então a gente deixa ele mais mais bagunçado mesmo, sem estar uniforme no caso. Eu tô vindo só com um pincel, ó, pequenininho. Esse pincel é de maquiagem, eu comprei só pra fazer bolo. E por fim, eu venho com um palitinho de churrasco, ó, tenho até um pincel mais fininho se quiser. Aí eu vou vir com um palitinho de churrasco fazendo, ó, as ranhuras. Depois que eu fiz esse tronquinho, tá? Nós vamos fazer agora a parte da árvore. Eu vou ensinar para vocês uma forma de fazer árvore, de fazer folha, de fazer musgos de uma forma diferente. Aqui está o bolo, tá certo? Eu fiz um bolo normal, massa amanteigada, mas você pode fazer a massa que você utiliza aí na sua produção. Então, Renan, eu utilizo pão de ló. Perfeito, eu utilizo chiffon. Tanto faz, qualquer massa você pode estar utilizando, tá certo? Eu fiz a manteigada porque é a massa que eu mais utilizo na minha produção. Então, o que é que eu vou indicar para vocês? Tá? Vocês vão pegar a massa que vocês mais fazem. Quando vocês estiverem fazendo a massa branca, a massa de baunilha, vocês separam, né? Vocês vão colocar pequenas formas. Faz em pequenas formas porque você pode congelar. E aí, quando você precisar, você tem pequenas porções para você estar utilizando. Então, faz nas porções de forma pequenininha ou até mesmo de cupcake para que você possa congelar e sempre ter ali, tá certo? Então, para congelar demora bastante, é tipo 90 dias congelado, então não tem problema, tá certo? Então, aqui eu fiz numa forma de 14, fiz grande, que era para vocês visualizarem melhor. Então, quando eu estava fazendo a massa branca, eu separei uma porçãozinha pequena, tingi com que corante? Eu tinjo com verde folha da Mix e um pouco de marrom, para deixar realmente esse tom que eu gosto. Esse tom mais fechado, mais musgo. Eu vou cortar aqui para vocês verem, tá? Deixa eu cortar assim mesmo. Vocês podem deixar mais escuro ou mais claro, depende da quantidade de corante que você coloca. Então, eu prefiro mais escuro, então eu coloco uma quantidade maiorzinha de verde e uma quantidade de marrom e mexo a massa. A massa depois de pronta, tá? Quando ela tá pronta, ainda crua, eu separo um pouquinho, tinjo e coloco para assar. Só isso. Então, é super simples, tá certo? Então, assim, aqui eu vou utilizar para a gente fazer essa parte da árvore. Então, acompanhe aí. Eu vou cortar, vou fazer recortes e vou colando aqui no nosso chantininho. E vai ficar um efeito super bonito. Então, você pode ir cortando, você pode também fazer farelinhos e ir colando para ficar bem realista. Faz como realmente você acha que fica melhor. Então, eu vou fazendo aqui para que vocês possam acompanhar
e vocês possam ver como é que vocês gostam mais. E vocês podem usar a criatividade de vocês para estar utilizando esse bolo. Olha só, aqui eu esfarelei e eu vou aplicando. Se cair, ó, não tem problema, porque vai ficar bonito, tá? Mesmo que caia, vai ficar como se fosse realmente um musgo. Então, eu vou aplicando. Ó, eu retiro essas partes mais escuras, tá vendo? Essas partes que assam mais, né? E aí deixo só o meio, tá? Porque eu acho que fica muito mais bonito, só esse meio. Ó, vou colocar essa parte inteira. Pra diferenciar, dar mais um volume. Então, a gente vai colocando da forma como a gente deseja. Ó, aí, por exemplo, eu quero dar um volumezinho aqui, né? Vendo? Eu boto o chantininho da mesma cor ou bem parecido, ó, e grudo o farelinho, tá? Vamos lá. Agora que nós já fizemos a árvore, nós vamos fazer apenas um detalhe. Então, eu já tingi aqui de vermelho, eu tingi com o vermelho da Fábia, agora eu vou colocar um pinguinho do marrom, tá? Só pra fechar esse tom de vermelho. Vou dar mais um pinguinho.
Agora nós vamos fazer uns cogumelos, então eu já separei aqui o bico número 10 e o bico número 12, os dois são perlês, tá? Com branco e vermelho. Então aqui eu já comecei para vocês verem e eu vou mostrar mais uma vez como é que eu faço esse caulezinho. Então eu venho pressionando mais, ó. E depois eu venho subindo, pressionando menos. E aí eu posso fazer uns mais altos e outros mais baixos. Eu vou fazer apenas 3, fazer outro aqui. Para não ficar demais. E agora a gente vai fazer apenas esse chapéuzinho, tá? Eu venho, ó, pressiono, engordo bastante o quanto eu quiser, paro de pressionar e solto. Agora eu tô hidratando aqui, ó, já hidratei esse chantininho branco, hidratei mais, então ele tá bem molinho, para poder eu fazer os pontinhos aqui desse cogumelo com o bico número 1. É um bico perlê bem pequenininho, então eu preciso que esteja realmente bem hidratado. Dependendo da hora que você for fazer, acaba manchando. Você pode fazer esses pontinhos pretos também, tá? Porque a probabilidade de manchar é menor. Ou você pode até fazer esses cogumelos de papel também, não tem problema, tá? Um topo de bolo mesmo. Então, deixa eu testar aqui, já tá no ponto que eu quero. Eu vou sentar apenas para que vocês vejam o detalhe aqui, ó. Então, eu venho fazendo, ó, pressiono, paro de pressionar e solto. Agora que terminamos essa parte, vou só colocar aqui, ó, para dar uma textura diferente e uma cor diferente também. A gente vai colocar como uma areinha, tá? Eu vou colocar farinha láctea. Então, desse lado aqui vai ser areinha, para que a gente possa ter uma mudança de cor, de textura, tá? Não vai ficar tudo muito verde. Então, aqui eu vou colocar a farinha láctea, para diferenciar e a gente ter texturas e cores diferentes também. Ó, não precisa ser muito aqui, eu quero só essa ideia mesmo, já que a gente já tem o verde atrás, tá vendo? Ó, com o tempo, eu não sei se vocês conseguem perceber, mas esse verde era bem mais verde, né? Com o tempo ele vai clareando um pouco. Esse branco, né, do fundo, ele vai dando uma absorvida nessa cor, nesse verde. Então, ele vai ficando realmente menos verde. Eu quero que vocês observem nesse bolo que já está pronto, né? Eu não fiz com nenhum tema, para que vocês possam usar a imaginação de vocês. Usar a técnica, né, para que vocês possam fazer vários outros bolos com várias outras temáticas. Pode ser selva, pode ser um tronquinho, infinitas coisas utilizando, né, essa ideia. Então você pode fazer a árvore, você pode fazer musgo, você pode fazer várias coisinhas utilizando essa ideia, tá? Então espero aí que vocês realmente tenham gostado. Utilizem a imaginação de vocês. A ideia aqui é que vocês possam pegar a técnica e viajar, né, na criatividade, possam criar novas temáticas de diversas formas para que fique uma coisa assim bem bonita, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado aí e tenham muita criatividade, pesquisem bastante e já vão praticar.